nos ensinado tantas coisas, trabalhado no nosso coração. E a minha oração é para que no ano que vem, que provavelmente vai ser no comecinho do ano que vem que nós vamos encerrar esse texto, a gente não seja mais o mesmo. A gente consiga olhar para trás e distinguir entre um antes e um depois. A gente perceber crescimento espiritual, maturação, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, que ela encontre o nosso coração, que daqui a alguns meses, ao olhar para trás, a gente possa ver o quanto Deus trabalhou no nosso coração por meio desse evangelho. Então, Marcos 6, a partir do versículo 30, irmãos, diz assim o texto: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda lhe recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar, irmãos, em cima dessa palavra, desse texto. Oramos, Senhor, para que sejamos edificados por essa história bíblica, por esse encontro de Jesus, seus discípulos e a multidão faminta, carente. Que esse encontro milagroso, sobrenatural, mas humano ao mesmo tempo, nos ensine a ser igreja hoje, nos ensine a se posicionar como filhos do Senhor, cumprindo a nossa missão, a nossa tarefa, no qual fomos designados. Nos abençoe por meio dessa palavra, use a minha vida, o meu jeito aqui, a minha maneira de se expressar, de pensar, para contribuir com a voz do Senhor, para que eu seja o instrumento do Senhor nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente se propõe assim a estudar a movimentação da igreja, né, a identidade da igreja, e aí eu falo até como pastor, né, que estudei extensamente isso durante 4 anos dentro de uma faculdade, no seminário. A gente tem que estudar a história da igreja, tudo aquilo que ela se envolveu, né, o porquê que ela chegou aqui, de que forma ela chegou aqui. E aí quando a gente volta um pouquinho no século XX, no século passado, mais ou menos no meio ali do século, entre décadas de 60, 70, vai perceber um movimento que acontece aqui na América Latina, algumas teologias sendo desenvolvidas, né? E uma delas é a teologia da libertação e a teologia da missão integral, né? A princípio começou no movimento católico, mas também protestantes, igrejas protestantes aderiram a esse movimento, né, da teologia da libertação e a teologia da missão integral, que era uma teologia voltada, né, para a miséria da América Latina. Era uma teologia voltada para a igreja ter um olhar diferente para aquele que precisa, para aquele que necessita,
Porque a América Latina é diferente de outros países de primeiro mundo, no qual a palavra já estava sendo semeada. Então, no Brasil, essa teologia foi criada para que não apenas a pregação da alma, ou a coisa espiritual, a salvação da alma, fosse a principal mensagem, mas também o corpo, também a comida na mesa, também as necessidades sociais. Então, foi uma teologia que foi sendo desenvolvida a partir de um olhar sociológico, a partir de um olhar da miséria. E aí, esse período todo, no Brasil e outros países aqui da América do Sul, vivia um período também de ditaduras, né, militar. Tinha ali também essa polarização que a gente vê hoje, já tinha também lá atrás, entre esquerda e direita, entre conservadorismo e comunismo, socialismo. Então havia todo esse debate, tudo isso foi se misturando entre teologia, política, igreja, até mesmo futebol. Eu estava assistindo uma série que está na Netflix lá da Copa de 70, e ali estava lá o treinador, lá João Saldanha, que tinha um viés político mais voltado à esquerda. De repente ele foi tirado lá do cargo de técnico, porque não quis colocar um sujeito lá que o presidente do período militar queria que fosse colocado. Então você já via que até no futebol havia uma discussão política, ideológica, e isso entrou também na teologia, na igreja lá na década de 70, 60, e virou uma pauta. E o que aconteceu? Com essa teologia houve uma reação conservadora muito grande naquele período, das igrejas protestantes principalmente, de reagir a esse movimento, com medo, né, do comunismo, do socialismo, entrar dentro da igreja, a igreja perdeu o propósito, então houve um fechamento para essas coisas. Então, naquele período tinha praticamente dois tipos de igreja, uma igreja que aos olhos do conservadorismo era considerada liberal, porque estava pensando mais numa questão social e política e cuidar do pobre, esquecendo da salvação das almas. E por outro lado, uma igreja conservadora, que só pensava na salvação da alma. Tanto faz se você tem o que comer ou não, o importante é a sua alma ir para o céu. Então se fechou nesses dois movimentos, e com isso as igrejas que foram surgindo depois foi perdendo então a característica, o papel do serviço, da adoração, do reino de Deus. Ou ia para um lado, ou ia para o outro, ou ia para um movimento muito rigoroso, conservador, que criou manuais e manuais dentro das igrejas, que proibia pessoas de fazer isso. Aqui nessa igreja só toma ceia quem é dessa igreja, aqui só entra quem tem essa roupa, aqui só entra quem tem esse viés político. E por outro lado, o movimento da teologia da libertação, da missão integral, foi deixando também essa questão da espiritualidade da alma de lado, e apenas preocupando com a questão mais política, sociológica, pertinente, pensando na América Latina, mas quando se tratava do nome de Deus, Deus ficou um pouco esquecido essa parte da espiritualidade e voltado apenas para o social. Por que eu estou introduzindo com isso? Porque isso implica, irmãos, na reação da igreja hoje. Porque a igreja, também como indivíduo que às vezes faz certas coisas por falta de identidade, a igreja acaba também desenvolvendo essa falta de identidade e perdendo a sua essência. Porque se a gente falar aqui de ajudar os pobres, alguém vai falar assim, comunista, socialista. Ou se a gente falar de salvação de alma, vai chamar o quê? Conservador. Ou, dependendo do que eu estou falando aqui, se você tem uma cabeça um pouco mais ideológica, tanto para um lado quanto para o outro, em alguns momentos da minha fala você vai ser tentado assim, esse pastor acho que é socialista. Em outros momentos da minha fala você vai pensar assim, esse pastor é, vou usar um termo aí mais popular no Brasil, bolsonarista. Porque essa mentalidade, essa falta de identidade do reino entrou dentro da igreja, a gente não consegue mais distinguir o nosso papel. Aí a gente cria núcleos, movimentos que muitas vezes agradam assim, em certos espaços, quem pensa igual. Isso explica, irmãos, essa fragmentação de várias igrejas. Isso explica porque tem igreja com cruz, igreja sem cruz, igreja com parede preta, igreja com parede branca, com parede verde igual a nossa, com madeira igual a nossa. Porque as igrejas são feitas agora para você se sentir bem. Então eu vou na igreja lá do fulano de tal, porque ele é da teologia da libertação que eu gosto, porque ele vai falar sempre dessa coisa de ajudar o pobre. Eu não quero saber de inferno, não quero saber de salvação de alma, não quero saber de santidade, eu não quero saber de moralidade, eu não quero saber de manifestação do Espírito Santo, eu quero saber de ajuda ao pobre, ou de políticas sociais. Então eu vou para a igreja do fulano de tal, que só fala disso. Aí aquele que não pensa assim, ele fala assim, eu vou para a igreja do fulano de tal, conservador, tradicional,
presbiteriano que, em vez de ele abrir a Bíblia no púlpito, ele abre o manual da igreja. Eu vou lá porque ali é que eu me sinto confortável, porque lá ele tem uma pauta contra esses movimentos, e lá ele fala apenas da adoração a Deus, da adoração vertical. A gente só vai lá com esse propósito, só para Deus ser glorificado através do culto litúrgico. Então a liturgia tem que começar assim e terminar desse jeito. Se não for assim, está errado. E aí eu vou procurar então essa igreja, que vai adequar o meu coração conservador. Só que Jesus, irmãos, diferente dos movimentos da década de 60 ou 70 no Brasil ou no mundo, Jesus não está preso a um pensamento social, ideológico, conservador. Jesus é um ser livre. Jesus é alguém que sabe do seu propósito, da sua missão, da sua identidade. E se ele precisar transitar no ambiente comunista, ele vai, você gostando ou não, conservador. E se Jesus quiser transitar, Isaac, no movimento conservador, você que não é conservador, não você, Isaac, eu não sei se é ou não, mas tanto faz a sua opinião, ele vai transitar, porque aonde tem seres humanos famintos, carentes, Jesus vai de encontro com essa necessidade. E esse texto aqui, irmãos, mostra justamente isso, uma multidão faminta. Em outros textos lá na frente nós vamos ver que essa multidão a princípio estava atrás do quê? De Jesus? De um salvador da sua alma? Não, de pão, de comida, de bem-estar social talvez, uma certa bolsa evangélica para suprir as suas necessidades que eram reais, que o governo não estava assistindo, talvez esse homem aqui vai me assistir. Uma multidão faminta. Qual é o papel da igreja diante de uma multidão faminta, não apenas de pão, mas de significado, de propósito, que ambos os lados da vida vai ter gente assim. E é interessante que nesse texto, Jesus, ele está recebendo os seus discípulos, da missão que ele enviou, lembra que ele enviou de 2 em 2 para a missão? E aí semana passada a gente falou de João Batista, eu expliquei que era como se fosse um parênteses entre esses dois textos. Então eles foram para a missão 2 em 2, chegaram cansados, Jesus então recebe eles, dá o relatório da missão, e Jesus fala, vamos para um canto ali para a gente dar uma refrigerada, uma descansada, uma repousada, uma esfriada na cabeça, vamos ver como é que foi o resultado. Ao mesmo tempo havia um cansaço físico, mental, e havia um luto também no coração de Jesus. Pois ele estava vivenciando o luto do seu primo João Batista, que foi relatado na semana passada. Havia uma certa apreensão e angústia, porque os líderes religiosos também estavam perseguindo Jesus. Então, quando ele sai ali para esse encontro, esse cantinho para o descanso, no qual a multidão enxerga e vai atrás, esses discípulos de Jesus estavam debaixo desse sentimento. E nesse exato momento que eles vão e Jesus vê a multidão, o texto bíblico fala que Jesus viu e se compadeceu. Porque eles eram como ovelhas sem pastor. E não está falando de pastor de igreja, não está falando do povo que estava na igreja, o pastor não estava pastoreando, não é nesse sentido. Mas ele está usando o exemplo rural. O exemplo do pastor de bicho, de animal, que conduz, porque se não tiver ali o pastor conduzindo com o cajado, as ovelhas vão se escapando, caem nos buracos da vida, nas encruzilhadas da vida. Então precisa de alguém ali guiando. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Eles estão perdidos. Eles fazem o que fazem porque estão perdidos. Eles são o que são porque estão sem direção. E Jesus, debaixo de um sentimento de luto, de cansaço, de perseguição nas suas costas, a Bíblia diz que ele acolhe essa multidão. Esse é o papel da igreja, irmãos. Sabe por quê? Se você está aqui, você já tem bons anos de caminhada cristã, hoje você está legalzão, está bonitão, está formoso. Nem sempre você foi assim. Um dia o pastor dos pastores viu você também como ovelha sem pastor. E por mais que você achava que estava na direção, mas você estava perdido. E como uma flor quebrada no jardim que nós cantamos aí, ele nos amou. Ele cansado, talvez na cruz lá, sendo humilhado, ele chega ao ponto de dizer, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Era nós.
Aí o que acontece? Deus vai lá, dá um banho na gente, dá uma surra de amor, beija a gente, dá uma família, dá uma igreja, te dá um nome, te dá uma função, te dá um propósito, te engorda espiritualmente, te dá condições. E a gente entra na teologia da libertação ou na igreja do conservadorismo. A gente entra dentro de uma salinha que muitas vezes agrada o nosso coração e eu perco a capacidade de acolher aquele que é diferente. Na teoria, ninguém deixa de acolher. Na teoria, todo mundo fala, não, a igreja é isso. Igreja bíblica, acolhedora e missionária. Mas no dia a dia da vida, nos encontros e desencontros da vida, naquele irmão que está como ovelha sem pastor, que vai te dar um trabalhão enorme para você caminhar com ele, será que nós acolhemos como fomos acolhidos? Então esse texto aqui, irmãos, ele nos lembra do papel da igreja. Qual é o papel da igreja? É glorificar a Deus, pastor? Obviamente que é, mas como que a gente glorifica a Deus? Você acha que é só dentro de uma liturgia, irmão, cantando? Tu és soberano sobre a terra. Será que é só dessa forma? Se for dessa forma só, irmãos, o Deus que eu sirvo é um Deus assim tão pequeno, tão melindroso, tão carente de música, que ele precisa de um show gospel só para ele. Não é o Deus da Bíblia. Sabe como nós glorificamos a Deus, que é o nosso chamado principal de glorificá-lo e se alegar nele para sempre? É através da nossa vida, é através das nossas obras, é através da vida horizontal. Deus não é um ser carente em si mesmo, Deus tem identidade resolvida. Se eu cantar um hino aqui que engrandeça o nome do Senhor na maior das afinações, mas eu sair dali e não ter a capacidade de cumprimentar o meu próximo, de abraçar o que sofre, eu não glorifiquei a Deus. No máximo eu glorifiquei a mim mesmo, se alguém veio para mim e falou assim, nossa, que maravilha você cantando. Qual é o papel da igreja? Em primeiro lugar, irmãos, o papel da igreja é enxergar os invisíveis. Versículo 34. Quando a multidão vai atrás dele. Eles não estavam ali atrás de um salvador da minha alma. Eles não estavam atrás ali de um Jesus teológico, presbiteriano. Eles estavam atrás de alguém que poderia resolver o seu problema de imediato. Alguém que trouxe uma perspectiva nova para a vida. Alguém que talvez ninguém enxergava. Aquelas pessoas invisíveis que passam pela gente. Sabe aquele morador de rua que fica lá no semáforo? Vou falar no meu caso, ali na Dom Pedro. Todo dia. Você, por mais que você sabe que alguns deles ali estão presos num vício mesmo do crack, e você sabe que a moeda que se você porventura der para ele, ele vai consumir alguma coisa. Mas muitas vezes, irmão, a gente perdeu a capacidade até de olhar. Até de olhar. A gente pegou pânico de gente problemática, de gente que sofre, síndrome do pânico, de gente que tem a possibilidade de me recorrer para algum tipo de ajuda. A gente ficou cego. A gente, como igreja, ao longo dos anos, fomos perdendo a visão, perdendo a sensibilidade. Antigamente, né, até uma turma assim ainda que consegue perceber quando tem alguém mal só do jeito que ela está andando. Acho que fulano não está bem hoje. Por quê? Olha o jeito que ele andou. Olha o jeito que ele se expressou. Olha o jeito que ele olhou. Algumas pessoas que têm um temperamento um pouco mais assim, acalorado, são mais perceptíveis, né, na questão dos sentimentos. Mas uma igreja sensível, uma igreja que está preocupada em enxergar o invisível, ela se pergunta, por exemplo, numa noite como essa, por que o fulano de tal não está aqui há algumas semanas? Uma igreja que enxerga o invisível tem essa preocupação. Uma igreja que está cega, ela fala assim, eu não estou nem aí quem vai, quem vem, quem foi, quem não foi. Eu estou preocupado é com a minha vida.
com a salvação da minha alma, porque o meu pão já está na minha mesa. É como se você tivesse lá diante daquela situação ali com Jesus e a multidão vindo e falou assim: ah, não, de novo. Agora é a hora de descansar. Eu confesso que essa semana eu fiquei desse jeito, Luzia. Mas não da fé, não dos irmãos, mas eu estava cansado fisicamente. Porque em casa, dependendo como saem as escalas lá do trabalho da Jaque, eu corro o risco de ficar, por exemplo, 20 dias direto, até 30, acordando todo dia 5 e pouco da manhã. Ô, pastor, mas é bom acordar cedo, irmão, eu gosto também de um dia assim, acordar pelo menos às 7, sem despertador. Não é gostoso? Quem já teve essa experiência de acordar sem despertador? Aí eu estava tão cansado que eu estava numa batida de quase 20 dias acordando às 5 e pouco, porque durante a semana é a escola das crianças, mas quando chegar final de semana a Jaque ia trabalhar, então tinha que acordar do mesmo jeito. Ah, meu Deus do céu, não estou aguentando. E não é de acordar, eu acordo cedo mesmo, mas é da logística, vai e volta para lá de carro, vai e arruma lanche, faz café e... Aí eu falei assim: sexta-feira está de folga, Jaque, ninguém vai para a escola sexta-feira, acabou. Pai, eu tenho que ir, não vai faltar. Vai todo mundo faltar. Vai ter um trabalho. Levei na quinta-noite na casa da amiguinha. Faz trabalho na quinta-noite. Sexta-feira ninguém vai levantar cedo aqui nessa casa. Porque eu estou cansado, eu preciso acordar. E acordei às 7, irmão. Mas uma coisa é você acordar às 7 assim, ó. Acordei. Outra coisa é o seu celular acordar você 5h30 todo dia. E talvez você é bom de dormir. Você é aqueles que dá 9 horas assim já começa. Eu não, irmão. Eu não. Ah, pastor, tem que melhorar. Irmão, eu estou tentando. Mas eu demoro para dormir. Tomo melatonina para dormir as gotinhas. Demoro, meu sono às vezes é aquele sono meio mais ou menos, vai no banheiro, volta. Mas eu estava cansado. E eu falei: ninguém vai para a escola, avisa lá, não vai, pai, não quero nem saber. Aí todo mundo assim. E aí eu tinha trabalhado na segunda, e às vezes quando eu trabalho na segunda, pego a folga no outro dia. Eu falei: nós vamos tudo para o shopping. Entrou um dinheirinho lá que já ganhou lá do vale, lá o negócio. Vamos comer lá. Comemos lá, irmão. Fazia uns anos que elas vão brincar. Eu vou chegar no ponto, tá? Eu estou contando isso para vocês relaxar um pouco. Brincou no shopping, comeu. Vim até leve, né, Olinto, para a reunião do conselho. Foi bom? Foi tranquilo. Cansado, irmão. Mas por que eu estou levantando esse ponto? Porque o meu cansaço era físico. Mas às vezes a gente está assim, irmãos, espiritualmente. E a gente fecha no nosso mundinho, no ostracismo. O que importa sou eu com a minha vida. Eu não quero nem saber o que está acontecendo com o mundo, com o outro, com o meu irmão, com a minha família. Eu quero dormir no meu e acordar no meu tempo. Eu quero viver a minha vida, eu quero descansar. E Jesus aqui, irmãos, é só ele mesmo, porque os discípulos não dão conta. E ele estava cansado, enlutado. Mas ele não perdeu a visão. Ele viu o invisível. E graças a Deus por isso, irmão. Porque se não fosse assim, ele não tinha enxergado a gente. Porque até ontem você também era um invisível. E ele te enxergou. O olhar dele penetrou seu coração, a sua alma. Você já teve a experiência de vir num culto e sentar aí mal, e de repente Deus falar com você? Já teve essa experiência? Pode ser que você está tendo até agora. Sabe o que significa isso? Deus te olhando. Deus vendo o invisível. Aquelas experiências, né, que aquelas pessoas chegam lá detonadas na igreja, senta lá no fundinho, lá ninguém vê, e de repente Deus fala com ela, e ela tem uma sensação que parece que aquela palavra é só para ela se sente invisível no mundo, na história, mas Deus enxergou ela lá. Deus enxerga os invisíveis, e esse é o papel da igreja. É isso que Jesus está tentando ensinar para os discípulos. Ele estava cansado, ele queria descansar, ele queria um dia como o meu, de poder acordar mais tarde, de comer no shopping, de poder refletir sobre a vida, ele queria. Mas como tem pecadores como eu e você ainda perdido, como ovelha sem pastor, ele nos enxerga,
Ele estava ensinando para aqueles discípulos: não despeça a multidão. Olhe. E aí, irmãos, não é colocar um peso sobre as costas da igreja que ela não pode suportar, mas eu estou falando apenas de um olhar. Não sei, hoje de manhã, o André fez a abertura aqui, eu pedi uma licença hoje para os irmãos, que a minha filha estava enferma. Como a Jaque estava no trabalho, eu precisei ficar cuidando dela. Acredito que os presbíteros sabiam, por causa do grupo, deve ter compartilhado também com um ou outro. Recebi algumas mensagens: pastor, como é que está sua filha? Irmão, a mensagem não abaixou a febre dela, mas a mensagem trouxe visibilidade para aquele que está sofrendo. Você está entendendo quando eu estou falando de apenas enxergar? É diferente, irmãos. É diferente. Então, irmãos, qual que é o papel da igreja? É enxergar o carente, o necessitado. E às vezes a gente só quer enxergar o que está pronto, o que está bem construído, o que não dá trabalho. Porque se olhar e ver que eu estou olhando, eu vou ter que ajudar. Lembra de Atos 3, quando Pedro, Tiago e João vão para o templo, para a oração lá da hora nona? Tem um paralítico, um morador de rua, pedindo esmola, e era comum ele pedir esmola ali. E aí fala que eles estavam entrando e o morador estava olhando para eles. Tem uma expressão ali que eu gosto muito: e Pedro o fitando. Pedro olhou para ele. Pedro parou e enxergou aquele homem que ficava naquela porta dia após dia, esperando os judeus, os crentes da oração, os espiritual, que ia buscar a salvação da alma, olhar para mim. E aí naquele dia, Pedro, Tiago e João, que já tinha sido alcançado pela ressurreição de Cristo, parou, olhou, estendeu a mão, literalmente. Eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho como curar a febre, eu não tenho como curar isso, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus Cristo, que um dia me alcançou. Um dia eu estava perdido como aquelas ovelhas sem pastor, mas Ele me viu. Pedro está falando: olha, eu estava lá perdido numa pesca falida, Ele me viu e me chamou para ser pescador de homem. Meu amigo, pega aqui na minha mão, levanta. Num salto aquele homem se colocou de pé. Houve uma mão estendida para o necessitado. Não foi aqueles crentes que passa de largo, que talvez diz assim: ó, vamos estar orando por você aí. Mas é alguém que enxerga o necessitado. É alguém que vê. E às vezes, irmãos, a gente está tão cego que a gente não enxerga nem dentro de casa a necessidade do lar. Um pai que não consegue enxergar a necessidade de ser bom pai para os seus filhos. Um marido que está vendo o seu casamento indo de mal a pior por culpa dele, e ele está cego, ele não enxerga. Uma esposa andando vacilante pela vida, perdida, e vendo o seu marido indo embora, perdendo em si mesmo, e não enxerga. Está seguro naquele documento do cartório, está seguro na divisão lá, parcial de bens lá, está seguro na oração do padre, na oração do pastor, do bispo, do reverendo, e perdeu a capacidade de enxergar a necessidade dentro do lar, e às vezes precisa um de fora chamar a atenção. Cego, e Jesus viu, e se compadeceu. Então Jesus enxerga, irmãos. Jesus nos enxergou, Rony, para que a gente pudesse enxergar. Tem um texto na Bíblia, em Marcos também, vai falar da cura de um cego, que Jesus vai lá, faz lá um esquema lá, e ele começa a olhar e fala: como é que você está vendo aí? Eu vejo um homem como árvores. Aí vai lá de novo: agora eu estou vendo. E ver homem como árvore, talvez você até está na caminhada e começou, mas ainda você continua vendo homens como árvores, como objetos. Precisa de um tranco de Jesus. Precisa falar: Jesus, eu não estou vendo. Isso, irmãos, é um passo de humilhação. Falar assim: ó, Jesus, o Senhor já fez algo na minha vida, mas o Senhor precisa fazer mais, que eu quero enxergar.
como o Senhor enxerga. Ele viu a multidão faminta, irmãos. Ele não perguntou se era do PT, se era do PL, se era do Corinthians, se era do Palmeiras, se era assembleiano, se era presbiteriano, se era pentecostal, tradicional, se era espírita, se era um bandista, se era homossexual, se era mulher, se era homem, se era negro, se era branco, oriental. Ele não perguntou. E você acha que era todo mundo evangélico ali? Todo mundo judeuzinho? Tudo que lia a Torá, que estava atrás de Jesus, irmão? Pensa bem. Essa turma eram os mais orgulhosos que tinha ali. Mas é uma conversa que a igreja ainda não está preparada para ter. De olhar para aquele que é diferente, aquele que dá trabalho. Aquele que a sã doutrina condena. Essa semana eu vi um corte de um vídeo lá da Cissa Guimarães com aquela cantora evangélica Fernanda Brum. E ela, num programa lá, a Cissa Guimarães falou assim para ela: você consegue me amar? Alguma coisa assim, ser minha amiga mesmo eu sendo da Umbanda e você sendo cristã? Aí a Fernanda responde: eu amo você, Deus te abençoe e tal. Aí eu fico pensando, para ter esse tipo de pergunta, irmãos, que situações que nós estamos vivendo como igreja? Para Cissa Guimarães ter que levantar essa pergunta, tudo bem, talvez alguns vão interpretar como uma intenção maliciosa, de querer pegar ali, ainda que fosse isso. Mas talvez a pergunta da Cissa é a pergunta de muita gente. Você consegue ser amigo de um bandista, ele continuar sendo um bandista e você crente? Você consegue ser amigo de trabalho de alguém que tem uma orientação sexual diferente da sua? Você consegue respeitá-lo? Sem ter o viés da missão, porque às vezes você vai, não, eu vou ter enquanto eu evangelizar. Você consegue amar alguém, ainda que essa pessoa não se torne da mesma fé que você, da mesma religião que você? Apenas olhar e se compadecer? Isso é uma coisa, irmãos, que eu louvo a Deus na minha vida, é que eu tenho amigos de tudo qualquer jeito. Ô pastor, está sentando à mesa escarnecedor, irmão, interpreta do jeito que você quiser. Eu tenho a minha convicção de fé, busco o meu testemunho o tempo todo para trazer edificação, mas eu tenho uma consciência que quem salva as pessoas é o Espírito de Deus. O que Deus me chamou para fazer é amá-las. É Deus que trata, é Deus que faz quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. O meu papel é ser um bom cristão, não evangélico, mas um bom cristão. Isso é uma das coisas, irmãos, que se é que tem algum tipo de orgulho santo, é uma coisa que eu gosto em mim, de conseguir transitar com pessoas que talvez não compartilham da mesma visão que eu de mundo. Em todos os sentidos, seja política, futebolística, religiosa, familiar, mas as transita, porque Deus me amou mesmo sendo diferente dele. Então o meu papel é amar. Aí, irmão, há uma chance muito grande quando a gente ama alguém, de Jesus salvar essa pessoa. Pelo amor. Que foi assim que Jesus salvou. Foi por amor, como nós cantamos. Igual a gente cantou a mentira aqui. Através do amor. Ele se compadece. Ele viu, ele se compadece de quem? De gente sem direção, irmão. Você está falando de gente perdida. Não é de gente pronta. Sabe por quê, Isaac? Muitas vezes as igrejas não crescem, porque elas querem gente pronta. Mas o povo que estava aqui atrás de Jesus, que Jesus se compadeceu, era de ovelhas, como se estivesse sem pastor. É gente que está dando cabeçada na vida, irmão. E deixa eu falar, às vezes até é da igreja. Mas não é porque está na igreja que está encontrado. Só que às vezes a gente não tem paciência. A gente fecha as portas, Lourdinha. A gente só quer gente boa, gente prontinha, gente que pensa igual a gente que agrada o meu coração religioso. E temos trabalho de lidar com aquele que está perdido. Sabe o que é o irônico dessa história, irmãos? Porque talvez quem está perdido somos nós que está pensando assim. Perdidos. Perdidos no orgulho, de achar que estamos encontrados e julgar aquele que supostamente está perdido.
Jesus ele se compadece porque aquelas pessoas estavam atrás de alguma coisa. porque aquelas pessoas estavam atrás de alguma coisa. Ele se compadeceu. Um homem cansado, enlutado, mas que tem a capacidade de se compadecer daqueles que estão perdidos e famintos. Tem um filme muito bom, deve estar nesses aplicativos aí, chamado A Revolução de Jesus. Tem até o livro, comprei o livro, muito bom também, que vai falar do avivamento, do movimento hippie da década de 70 na Califórnia. Quem não assistiu, assiste, lição de casa para você assistir. E vou receitar como um médico, né? Receitar principalmente para você que é muito religioso. Assista esse filme, A Revolução de Jesus. Tem uma igreja, não sei se o que é, batista, presbiteriana, dessas mais tradicionais, que estava lá com a meia dúzia de idosos, crentes ali, servindo a Deus, está tudo bem. E a filha do pastor já não estava mais querendo, sabe, ali naquele movimento e tal, e de repente encontra um missionário cabeludo na rua, tudo vestido de hippie, e começa a se encantar novamente pelo evangelho. E esse missionário então começa a se aproximar e trazer gente começa a reunir na sala, e de repente o pastorzão lá, ele abre a igreja para essa turma. E a turma começa a entrar na igreja, o movimento acontece, os mais tradicionais começam a criticar o pastor, ir embora. E aí aquele missionário um dia está na rua, e um rapaz ali perdido na sarjeta, drogado, ele vai lá e estende a mão. E aí ele diz uma frase muito interessante, ele fala assim: essas pessoas estão aí na droga, ou no movimento hippie de paz e amor, faça amor, não faça guerra, que era o slogan na década de 70. E muitos que você consideram perdidos, eles estão perdidos porque há um vazio, eles estão à procura de Deus, só que eles não sabem ainda que é Deus. Às vezes você olha para um filho, para um neto, e diz, ele está perdido, ele está desse jeito, ele está à procura de alguma coisa, ele está com sede de alguma coisa, e muitas vezes nós temos o alimento na mão, mas por conta dos nossos olhos fechados, da nossa religiosidade, do nosso papel que foi corrompido pelas igrejas da década de 60, 70, a gente não consegue mais olhar e se compadecer daquele que está perdido, ele que se encontre sozinho. Mas o papel da igreja, irmãos, é se compadecer, ainda que ele fique aqui 30, 40, 50 anos e não mude, irmãos. Esse é o papel da igreja. Eu trabalhei alguns anos na área da dependência química, dentro de clínicas de recuperação, trazendo palestra, pregações, estudos, para esse pessoal, internando várias pessoas. E eu tenho uma máxima comigo, irmãos. Pastor, mas já levou esse fulano de tal lá, ele a terceira vez não vai. Irmão, se ele pedir de novo e tiver a vaga lá, eu vou levar. Pastor, mas ele já, se pedir de novo e querer, eu vou levar. Sabe por quê, irmão? Porque ele está faminto. E vai que numa dessas idas e vindas ele encontra o alimento. O pastor amigo em Batatais, fazendo um bom trabalho numa igreja presbiteriana lá, que estava na rua, no crack, irmãos, que rodou 14 vezes internações, procurando alguma coisa, e um dia ele encontrou, numa célula, numa reunião de oração na casa dos pais dele. Eu não posso desacreditar disso, irmão, porque eu era essa ovelha sem pastor perdida, e Jesus me achou, foi lá na rua, me viu, me trouxe para dentro, se compadeceu de mim, levantou pessoas para ter paciência comigo. Até hoje acho que ele levanta algumas pessoas para ter paciência. Pastor, gostaria que você fosse aquele pastorzão lá, mas você não é. Irmão, tem paciência, irmão. Tem paciência, como Jesus tem de mim, tem de você. Eu sei que às vezes algumas pessoas até têm vergonha, né? Poxa, eu, pastor. Né, Isaac? Isaac não tem vergonha, já acostumou comigo, né, Isaac? Você falou de novo lá no elevador, o irmãozinho olhou para mim, você viu lá, né? Só que eu acho que aquele dia eu estava mal arrumado, né? Eu não estava com roupa de ginástica, de roupa de academia. Mas a gente não tem paciência, não se compadece, não espera o trabalhar de Deus. Ou a gente tem uma receita pronta, se não for desse jeito, não vale. E às vezes a pessoa vai ser a vida inteira daquele jeito. E a gente precisa continuar amando, irmãos, acreditando. Jesus olhou e se compadeceu. Por fim, irmãos, o que a gente aprende com essa história? É enxergar os invisíveis, é se compadecer daqueles que estão sem direção, mas é ensinar
que o pão da vida foi partido. O dia fica tarde, Kátia. Os discípulos chegam para Jesus e falam o quê? Despede a multidão. Nós não dá conta de alimentar essa turma, nós não dá conta de cuidar desse pessoal faminto. Jesus vira para eles e fala, dai vocês mesmo de comer. Mas nós não tem dinheiro, como que nós vamos arrumar dinheiro para mais de 5.000 pessoas aqui? Jesus fala assim, o que vocês têm na mão? Vê aí, tem 5 pães e 2 peixes. Ele pega aqueles pães e peixes, agradece, dá na mão de quem? Dos discípulos e fala, vai distribuir, vai aprender, vai repartir o pão. E o texto vai dizer que todos eles comeram e sobrou. Quando a gente vai para João capítulo 6, quando vai ter esse texto lá, que é o texto, irmãos, esse é o único texto que está em todos os evangelhos, porque tem algo importante aqui. Jesus faz uma aplicação falando para aquelas pessoas naquele tempo que ele era o pão da vida, que aquele que comer desse pão vai ser saciado. Então quando Jesus fala assim, o que vocês têm na mão? Reparte, ele está falando que vocês estão repartindo eu. Vocês estão me repartindo com as pessoas. Essa é a maior mensagem, irmãos. Essa mensagem é tão profunda que ela alimenta a nossa alma, alimenta a alma do carente, mas alimenta a mesa também daquele que não tem. E para simbolizar isso, Jesus faz esse milagre do repartir. Ainda que é pouco que você tem, mas se você tiver um coração generoso, um olhar que enxerga o invisível, um coração que tem paciência e compadece, o pouco que você tem, compartilha na vida do outro, pode gerar vida, matar fome, e gerar conhecimento de quem é Deus. Mas talvez o pão partido que a gente está compartilhando com as pessoas é apenas algo espiritual. Enquanto não me afetar a minha carne, o que eu tenho na minha mão, mas no momento que eu preciso me repartir, aí a mensagem não é eficaz. Então, irmãos, o que é que alimenta o mundo? O que põe comida na mesa do necessitado? É um coração generoso, que enxerga o invisível, que se compadece daquele que está sem direção, e aquele que entende que o que ele tem na mão, o que Deus deu na mão dele, é suficiente se tiver nas mãos de Cristo, se tiver na mão certa para dividir com o outro. Dito isso, irmãos, eu e você temos algo a compartilhar. É o que Pedro ofereceu para aquele paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Aquele homem foi curado, irmão, sabe por quê? Não é porque ele deu uma cadeira de roda nova, mas é porque ele apresentou Jesus Cristo, e aquele homem entrou saltando no templo para glorificar a Deus. Deus foi glorificado em Atos 3, foi porque um dia alguém olhou para aquele que precisava, e esse homem foi levado até Deus. E essa é a missão da igreja, irmãos, é repartir o pão, literalmente, é olhar para aquele que sofre. Talvez o que sofre ao seu lado é dinheiro, e você não tem dinheiro para dar para ele, mas você pode ser um parceiro na jornada. Você pode se importar com ele. Talvez a pessoa está enferma e você não é médico, você não tem o dom de curandeiro, você não tem a solução, mas você pode mandar um zap, Lúcia, para a pessoa e perguntar, e a Julinha como é que está? Isso adianta muita coisa, irmãos. Eu entendo porque a pessoa, quando ela manda uma mensagem, está dizendo, eu me preocupo com quem está enfermo, e só preocupa quem enxerga, quem um dia foi atravessado por Cristo. Então, irmãos, que a gente partilhe a mensagem do amor de Jesus, de forma física, de forma prática, que as pessoas consigam consumir, não apenas pensar à distância, mas que chegue no coração das pessoas. E se for o caso, dar pão, Fernando, o padeiro fazer pão e dar um pão literalmente para aquele que tem fome, que seja assim. Se for dar uma carona, Pedro, que seja assim. Se for dar um emprego, você que é empresário, que seja assim. Se for uma oração, que seja assim. Mas que a gente possa, então, irmãos, compartilhar Cristo com as pessoas. Que Deus nos ajude, nos abençoe a cumprir o nosso papel, sem ideologizar, mas cumprir biblicamente aquilo que Deus nos chamou. Vamos orar em nome de Jesus. Olha para o seu coração, vê quem você é nessa história.
Talvez você é a multidão que está perdida. Pastor, estou aqui, nem sei como que eu vim parar aqui. Ou já sou daqui há muitos anos, mas me encontro perdido, sem direção. Nessa noite você pode encontrar pastoreio, alimento, o pão partido, o Cristo crucificado e ressurreto. Mas talvez você está no papel dos discípulos. Já foram vistos por Jesus, foram até valorizados por Jesus, foram enviados para a missão, mas diante de uma situação onde há uma carência, há uma multidão com fome, você prefere dispensar, porque dá trabalho. E Jesus está querendo te ensinar, para você dar você mesmo de comer. Às vezes você é daquele irmão que a situação acontece com você, a primeira coisa que você faz é ligar para o pastor resolver. E se o pastor estiver na pista, ele vai ajudar, mas você já parou para pensar que algumas situações acontecem com você, porque é para você dar de comer? Jesus, ele orou com pão e peixe, mas ele falou, vai vocês darem de comer. E às vezes Deus nos coloca em situações da nossa vida, em certos lugares, em certos ambientes de trabalho, em certos problemas da vida, para que a gente possa resolver, para que a gente possa exercer o nosso chamado, o nosso discipulado, de repartir o pão com aquele que tem fome. Não entenda isso literalmente, querido, mas às vezes é espiritualmente. Uma vida compartilhada, uma vida longe do egocentrismo, do egoísmo, mas tem a capacidade de olhar para o outro, porque foi isso que Jesus fez por nós. O amor dele por nós foi assim, apesar de nós. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar um louvor, que vai falar do amor de Deus, que o amor de Deus possa nos constranger a viver de forma diferente, transformada. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que a gente cumpra o nosso papel no mundo faminto, Senhor. Que a gente não passe pela história como um povo egoísta, como um povo cego, um povo que apenas se preocupou com a própria salvação, a salvação da sua alma, mas esqueceu de olhar para aquele que sofre, esqueceu o propósito da igreja, esqueceu do id, esqueceu do fazer discípulo de todas as nações, ou seja, gente de todo tipo, gente diferente. Esqueceu do princípio do amor, no qual Jesus nos ensinou, de amar uns aos outros. Se nós não amamos o nosso próximo, como nós vamos dizer que amamos a Deus? Somos chamados de mentirosos. Se eu não consigo amar o meu irmão, como é que eu vou dizer que amo ao Senhor que não vejo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o amor do Senhor possa nos constranger, Senhor, a viver de forma diferente, a ser uma igreja que responde às demandas desse mundo, uma igreja que estende as mãos, ainda que a gente esteja sofrendo, Senhor, ainda que a nossa mão esteja curta por conta do sofrimento que a gente passa, pois eu sei que aqui muita gente não está com a vida resolvida, passa por lutas, situações difíceis, mas que isso não seja obstáculo para que a gente possa abençoar alguém. Pelo contrário, que o Senhor use das nossas dores, das nossas feridas, como remédio na vida daquele que sofre. Que aquilo que a gente tem na mão, se o que eu tenho na mão hoje é dor, é luta, e a forma que eu estou vivendo essa luta, que o Senhor use disso para abençoar pessoas. Use o meu coração para alcançar outros corações. Que o amor do Senhor venha nos constranger nessa noite, a sair da nossa zona de conforto e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos ensinou, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos, vamos cantar esse louvor.